22 de agosto de 2018, no auditório do Sint Santa Catarina, aconteceu o lançamento do Coletivo de Mulheres do Sint Santa Catarina, com a presença de representantes do magistério de todas as regiões do estado. Por que do nosso coletivo, aí, o Coletivo de Mulheres do Sint? Ele vem para quê? Para nós debater, né, e construir as ações aí de afirmação da mulher, né, no movimento sindical e também na sociedade, para discutir questões de gênero e relação de trabalho, no âmbito principalmente da educação, estimular a participação aí das professoras na entidade sindical, também empoderar as educadoras para que possam resistir aos ataques praticados contra o magistério e principalmente contra as mulheres trabalhadoras do magistério. Na abertura, a apresentação cultural das cantoras Andaraí e Ana Russi. Diabo, não me chame rosa, que meu tempo se acabou. Me chame laranja azeda do galho que não vingou. A secretária de Políticas Sociais e de Gênero do Sint, Sandra Tolfo, foi quem organizou o encontro. É extremamente importante que uma categoria majoritariamente feminina, como elas já falaram, discuta questões sobre as mulheres. A gente não pode mais continuar fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. A gente não pode fazer de conta que nas escolas não tem machismo. Porque quem está em sala de aula sabe que tem. Quem está em sala de aula, eu ouvi isso de várias colegas professoras, sabe aquele aluno lá? Ele respeita mais o professor homem do que eu. Mas a gente não pode fazer de conta que isso não existe. Por que isso existe? A gente não pode fazer de conta que não escuta piadinhas machistas, porque elas são contadas, e em todos os espaços. Todas as participantes elogiaram a ação do Sint de fundar o Coletivo de Mulheres. Nós sentimos a necessidade, tá, de formar esse coletivo, por nós ter uma categoria, a maioria são mulheres, mais de 80%, quase 90% mulheres, e pelo que nós passamos no dia a dia, nas nossas escolas, na sociedade, na nossa família, as violências que nós enfrentamos o dia a dia, tanto violências, tanto psicológicas, que são muito grandes, violência física, violência de assédio moral, que é muito maior do que com os homens nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, a violência até de não ser ouvida nos espaços que nós atuamos, quando os homens se colocam, quando os homens se pronunciam, quando os homens falam. Então, por isso nós sentimos a necessidade, estamos criando esse coletivo estadual e as regionais vão fazer o coletivo também regional quando retornarem para suas regionais. O coletivo de mulheres, ele é um início, ele é um primeiro passo para que a gente consiga realmente ver quais são os problemas que as mulheres enfrentam dentro dessa nossa sociedade. Eu acho que o parar e o pensar como mulher e o que ela pode mudar e fazer, eu acho que é o principal, é o primeiro passo. E falar sobre a coletividade feminina é um trabalho de formiguinha, é dia a dia, é se percebendo, porque às vezes nós sofremos relações abusivas e não percebemos. Nós estamos, às vezes, dentro de uma realidade que nos oprime e, devido a um fato cultural, a gente não consegue perceber isso. Então, nós precisamos parar e refletir qual é a relação que nós estamos tendo conosco e com a outra mulher, porque é muito fácil a gente falar da outra mulher sem se colocar no lugar da outra mulher, né? Eu acho que é importante a gente ter empatia, em primeiro lugar. A palestra de abertura sobre conjuntura foi com Isis Tavares Neves, secretária de Relações de Gênero da CNTE. Eu lembro que nós estávamos na Conferência de Política para as Mulheres, quando fizemos aquela passeata toda e tal, as mulheres foram lá para frente com a Dilma, e nós víamos ali, né, naquele momento ali, que tinha uma coisa que estava crescendo muito, né, que é o movimento de mulheres. Foram as mulheres que mais se pronunciaram. E aí cresceram os movimentos, né, os movimentos de mulheres. E aí é o que é para a gente pensar, por exemplo, quando a gente diz assim, por que criar um coletivo de mulheres educadoras, né?
o movimento de mulheres cresceu, e o feminismo, porque tem feminismos, né? Não tem um feminismo só, tem várias correntes de feminismo. Hoje, as jovens mulheres, elas estão aí, a gente vê que tem coletivos de cultura se espalhando, você vê aqui o Baque Mulher, né? Que está em todo, tem coletivos de mulheres, de jovens mulheres esportistas, tem todo tipo de mulheres. E esse feminismo, ele desceu um pouco das favelas, ele se juntou com a cultura, com a educação, com o esporte, né, com a música, e cresceu muito. Então, o que nós esperávamos? Né? Nós esperávamos também que esse movimento ele fosse para os espaços de poder e decisão. Na mesa de abertura teve ainda Tânia Slongo, da Marcha Mundial das Mulheres em Santa Catarina, e o painel Políticas Públicas para Mulheres, com Marcilei Vinhati, professora da UNO Chapecó e vereadora em Chapecó. E aí o que eu quero dizer, se é construído, a gente pode desconstruir. E a gente pode construir outra coisa. Por isso que eu acho que quando a gente está nesses momentos assim, sabe, difícil, que a gente precisa, olhando tudo que está aí, cada monstruosidade, cada atrocidade, cada coisa maluca, cada ideia, a gente pode propor algo novo, porque foi construído dessa forma. Essa violência, essa questão tão forte, né, que foi colocada contra nós, mulheres, que ainda está, né, nos tirando o sono, nos deixando indignadas, matando, massacrando. E muitas das mulheres, mesmo as que tenham mais idade, se a gente for ver, muitas vezes estão lá tomando remédio contra a depressão, estão tomando, enfim, se tratando. Por quê? Porque em algum momento lá da infância, enfim, viveram todas as formas. Então, acho que é muito mais do que o número que se diz assim, 70% das mulheres. Acho que quase todas nós mulheres, em algum momento da vida, sofremos algum tipo de violência. Por quê? Porque essa construção foi muito forte e ela é quase naturalizada, e está banalizada. É a necessidade de ombrear, né? A necessidade de estar junto, de pegar junto, de estar junto, porque construir coletivamente, saber que tu tem parceiras, né, que estão junto na mesma luta, né? Talvez quando tu vai falar do debate de gênero fora desse espaço não é tão fácil, mas quando você está junto, as coisas ficam mais diferentes, né? Ao final dos grupos de trabalho, o coletivo de mulheres do Sint recebeu o nome de Antonieta de Barros, em homenagem à deputada negra, escritora e jornalista catarinense. Se venceu Antonieta de Barros, o nome é Antonieta de Barros, ok? Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco especial do Sint, aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, onde acabou de acontecer uma conferência de mulheres para criarem o coletivo feminino do Sint. E uma das palestrantes convidada especial, que veio de longe, lá de Manaus, é a Isis Tavares Neves. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite da direção do Sint Santa Catarina. Legal. A Isis é a atual secretária de Relações de Gênero da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também representa a CNTE no Conselho Nacional de Mulheres. E também no âmbito estadual, lá no Amazonas, você também tem participação, né? Isis, para começar esse bate-papo, por que é que precisamos de um coletivo de mulheres na educação? Pois bem, nós hoje discutimos muito a participação das mulheres, né, na sociedade, tudo, em especial nos espaços de poder e decisão. Na educação, nós somos uma das categorias, se não a maior categoria, e que tem o maior número de mulheres, também de educadoras, não só de professoras, mas também de funcionárias da educação, porque a CNTE
ela representa não só os professores e as professoras, mas também os funcionários e as funcionárias da educação. Então, criar um coletivo é algo assim extremamente importante. Além de ter alguns sindicatos, eles têm secretarias de gênero ou departamentos, mas é importante que se tenha, até porque hoje grandes questões são debatidas, né? Em especial, o que algumas pessoas chamam de escola sem partido, mas que nós chamamos de lei da mordaça, que é algo que tem uma interferência direta no trabalho do professor e da professora. Exatamente. E para nós isso é algo assim extremamente importante. E como nós somos maioria de mulheres, né? E isso tem muito a ver com as mulheres também, porque tem a discussão de gênero, sobre a violência, sobre o que é ser mulher, né? Sobre toda essa questão, inclusive sobre o feminismo, que hoje é algo que a gente discute o que é o feminismo, quais são as representantes, mas é o que você não dá mais para viver sem, né, que é esse debate sobre o feminismo. Então, criar um coletivo de mulheres é ter o espaço privilegiado da escola para debater com professoras, com mulheres preparadas para poder debater e dialogar não só com os alunos, mas com a comunidade, com os próprios companheiros, né, e companheiras dentro da escola. Uma provocação. Os homens são inimigos nessa hora? De forma nenhuma. Os homens precisam não nos ver como inimigas, né? Nós não queremos tomar o lugar dos homens, nós queremos o lugar que nos cabe. Nós somos 52% da população, né? E hoje nós não ocupamos nem 1/3 desse percentual nos espaços, né, de poder e decisão, sejam eles em câmaras municipais, assembleias legislativas, câmaras federais, Senado, nos espaços, nas secretarias de governo. As mulheres, elas sempre aparecem em cargos auxiliares. É muito difícil ter mulheres em cargos mesmo de poder e decisão. Então, os homens, para nós, eles não são nenhum problema. Nós não queremos tomar o lugar deles, nós queremos só ocupar o nosso espaço. Eu faço a provocação porque foi debatido muito na criação do coletivo de mulheres aqui do Sint, de que a gente mesmo reproduz preconceitos, né? O problema não é o homem, é mais da nossa questão cultural. É isso mesmo? Exatamente. Historicamente, né, desde os primórdios, os homens são educados, né, para o espaço público e as mulheres para o espaço privado. Nem sempre foi assim, né? Nos primórdios, na comuna primitiva, não era assim. Mas a partir do momento em que as mulheres são colocadas em casa por causa da reprodução, porque tem que ter essa coisa da herança e tudo, então a gente acaba... Os homens são educados para ganhar o mundo, né? E as mulheres para ficar em casa, recatadas, representam o que nos faz tão importantes também, que essa questão da reprodução humana é colocado de uma forma que nos diminui, né? E que nos tolhe. E quando a reprodução ela tem em nós, biologicamente, né, essa capacidade da reprodução, mas o cuidado e como a gente cuida dessa reprodução é um trabalho coletivo, né? Então, isso não pode servir para nos tolher. Para delimitar, né? Exatamente. Certo. E você participa do Conselho Nacional de Mulheres, né? Pela CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores. Esse conselho tem algum poder deliberativo, Isis? Deliberativo, não. O conselho ele acompanha, controla, propõe e, inclusive, se posiciona a respeito de várias leis que estão sendo debatidas no Congresso. Ele acompanha políticas, né, que vão ser programas, que vão ser implementados. E também, uma coisa importante, o conselho ele é responsável junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, pelas conferências de mulheres, né, que acontecem no Brasil. É importante isso, todo o processo de construção da conferência, ele passa pelo Conselho e depois também das conferências todas, né, ser deflagrado o processo, também o acompanhamento de sistematização do Plano Nacional de Política para as Mulheres e o acompanhamento do plano. Tem uma Câmara Técnica específica para isso, né, tem câmaras técnicas. E é extremamente importante a participação da sociedade
no Conselho. E esse Conselho consegue alcançar a questão da necessidade de se trabalhar a questão cultural para começar a dirimir esses preconceitos na área da sexualidade e do gênero? O Conselho alcança essa visão? Olha, para isso, a sociedade civil se organiza para participar dos conselhos, né? Os conselhos, nós entendemos, nós da sociedade civil, entendemos que são espaços democráticos, né, de participação para tentar interferir e ter um certo protagonismo no debate das políticas públicas, porque não existe política pública de verdade sem a participação da sociedade. Então, nós entendemos isso, a sociedade civil entende isso e busca no Conselho ter esse protagonismo de debater. Não é algo fácil, porque quando você lida, o Conselho não é só composto por entidades da sociedade civil. É uma disputa de espaços. É uma disputa de espaço também. E tem as conselheiras governamentais. Não necessariamente elas são nossas inimigas, mas tem alguns interesses antagônicos, muitas vezes, entre governo e sociedade, mas que nós buscamos, nós que somos as representantes da sociedade civil, nós buscamos tratar isso de forma extremamente política, mas com muita firmeza, com muita determinação. E como é que seria esse começar a discutir a questão de gênero, já que a gente mesmo esbarra pela nossa questão cultural de origem em reproduzir esses preconceitos? Qual seria um caminho que desse para indicar para o nosso telespectador? Olha, primeiro, nós entendermos que o mundo funciona além dos nossos limites. Né? Não é o que eu fui ensinada, não é a forma como eu penso o mundo. O mundo existe independentemente do que eu penso do mundo ou não. Então, existe, com o tempo e determinada também a evolução, né? O processo civilizatório vai se ampliando, e outras formas de ver o mundo, de se posicionar no mundo enquanto pessoas, enquanto homens, mulheres, eles vão aparecendo, e nós precisamos entender que para que a gente possa conviver bem, né, o mundo conviver bem, não necessariamente eu tenho que concordar ou eu tenho que experimentar aquilo. Eu preciso conhecer, ouvir, me deixar ouvir as pessoas, que as próprias pessoas falem a respeito dos seus interesses, de como pensam o mundo também, e eu aceitar isso também. Lógico que a gente não pode confundir, tem um limite assim, muito tênue, que eu penso, como hoje muitas pessoas dizem, a minha opinião. Tem coisa que não é opinião. Né? Tem coisa que é preconceito, que é discurso de ódio. Então, a gente precisa também estar muito preparado para debater isso. Não é democracia eu pregar ódio, pregar que as mulheres se vitimizam, então, portanto, elas podem, se ela não andar de roupa curta, ela não vai ser estuprada. Isso não é argumento. Né? Isso é preconceito, isso, inclusive, reforça a cultura do estupro. Então, a gente precisa estar preparado para debater isso, né? Também. Para debater isso. Isso é algo extremamente importante. Por isso, também, você imagina a importância, né, das educadoras, das mulheres que vão tratar com as crianças, vão tratar com as famílias. Né? Como isso é importante na comunidade, ter professoras que debatem todas essas questões, para que a gente possa tá dialogando e fazendo uma sociedade melhor. Não é você pensar como eu, é você saber que existe uma outra forma de pensar e eu respeitar essa outra forma de pensar. Assim como eu peço o respeito. Exatamente. É a mesma coisa quando nós debatemos política e tal. O fato de eu colocar... aí é outra coisa que eu falo, que eu costumo dizer, né? Existe uma linha muito tênue. Uma coisa é eu defender um ponto de vista, uma visão de mundo, né? E a outra pessoa defender uma outra visão de mundo. Isso é legítimo, isso é extremamente legítimo, é saudável, né, que a gente tenha isso é democracia. Não é democracia eu confundir pontos de vista extremamente equivocados, como eu já falei, discurso de ódio, fundamentalismo, essas coisas assim, e trazer isso para um debate político numa sociedade como a nossa, que tem uma diversidade cultural enorme, né, uma sociedade formada por várias culturas que vieram para o Brasil, e a gente achar que isso é normal. Na sua palestra aqui na criação do coletivo de mulheres do Cinti, você falou que a proposta é fazer uma grande campanha de esclarecimento. Isso tudo essa campanha inclui isso que você falou de olhar para si próprio, observar as próprias limitações, e que outras características poderia ter essa campanha de esclarecimento para
se levar adiante essa aceitação aí das mulheres no tudo que elas merecem? Olha, eu acho que nós temos que nos basear num princípio, que é o princípio da democracia. Eu penso que, independentemente de como nós, o conteúdo que é debatido no coletivo, uma das nossas principais missões é continuar defendendo a democracia, né? Então, defender a democracia para que a gente continue tendo avanços é fundamental. É dizer que as professoras elas têm lado, né? Porque você só consegue convencer alguém quando você se coloca, você é verdadeiro no que você está colocando. Eu não posso defender alguma coisa sem dizer o lado que eu estou, o lado que eu defendo. Né? O meu lado é esse, eu defendo isso, eu estou ao lado das pessoas que defendem isso. E, a partir daí, você abre um diálogo com as pessoas, porque as pessoas sabem o que você defende. Eu não posso me esconder atrás de dogmas, de coisas. Então, para que a gente chegue na sociedade e converse, precisa principalmente isso, você se mostrar, eu tenho o meu lado é esse, eu respeito a partir do momento em que tem um limite e a gente precisa realmente defender democracia. Se a gente não defender a democracia, não tem como você pode fazer qualquer tipo de campanha, mas vai ser sempre, a gente vai esbarrar na censura, vai esbarrar na intolerância, e isso, para nós mulheres, né, nós viemos sofrendo isso desde o golpe de 2016, um golpe misógino, um golpe de classe, um golpe jurídico, midiático, com o judiciário, com tudo, como a gente já sabe. E de uma certa forma, as mulheres elas têm sofrido muito. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, teve um aumento muito grande do número de feminicídios, né, de mulheres que são assassinadas, estupradas, até por conta desse discurso de ódio mesmo que está acontecendo em relação às mulheres. Então, nós precisamos, as mulheres, as jovens mulheres, as professoras, elas precisam fazer todo esse movimento que cresceu, né, o movimento de mulheres que cresceu na defesa do golpe, contra o golpe, defesa da democracia, ela precisa crescer e evoluir para um outro patamar, que é o patamar da representação política. Não é uma coisa ruim. Assim como poder não é ruim, assim como dinheiro não é ruim, como sexo não é ruim. O ruim é a forma como o uso daquilo. Então, eu creio que as mulheres precisam entrar mais na política de todas as formas, né? Nos espaços de poder e decisão, onde ela se sente empoderada, entrar, disputar e também estar junto aí com os nossos companheiros homens que entendem isso, mas principalmente trazê-los para o nosso debate, né? Não dá para deixar eles sem estar comprometido também com a emancipação das mulheres. Não precisa ser índio para defender os índios, os homens todos. Não precisa, a gente não precisa ser índio para defender índio, nem me sentir como um índio para poder aí entender, não, a gente precisa entender que são pessoas que têm o seu lugar, têm o seu espaço e também têm uma formulação, né? Eu posso, no espaço que eu estou de poder de representação, eu posso falar sobre a questão da violência contra as mulheres negras, né, contra o povo da periferia, contra a juventude e tal, mas eles também podem falar com muito mais propriedade. Então, quando você empodera essas pessoas e você traz eles para o debate, fica muito mais rico e muito mais fácil da gente fazer esse debate e fazer esse esclarecimento, né, trazer as pessoas para debater com a gente, que, na verdade, não é assim um esclarecimento, porque parece assim que a gente vai dar a luz para as pessoas. Não é bem assim, mas é de as pessoas começarem a ver as coisas por um outro patamar. E o nome Antonieta de Barros para esse coletivo feminino do Cinti, achou interessante o nome? Sim, uma pessoa que tem um grande significado, uma história que, inclusive, que até as pessoas... eu vi o quanto é importante, né? Porque se tentou assim muito enfatizar a importância dela, né? Eu acho que já nasce assim com uma marca forte das mulheres aqui de Santa Catarina. E quem não conhece a ex-deputada catarinense Antonieta de Barros, ela era pobre, negra, né? E lutou de todas as formas e chegou a ser deputada e hoje dá nome a muitas coisas.
Isis Tavares Neves, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Você que é a secretária de Relações de Gênero da Confederação Nacional dos Trabalhadores, atua pela CNTE junto ao Conselho Nacional de Mulheres e também no Conselho Amazonense de Mulheres. Estadual dos Direitos da Mulher. Já fui presidenta até 2017, hoje eu sou membro do Conselho também. E faltou mandar algum recado aos nossos telespectadores, às mulheres que nos ouvem, para encerrar esse bate-papo, Isis? Sim, quando nós precisamos muito de unidade, né, entre as mulheres. Isso não quer dizer que nós pensamos igual. Né? Isso quer dizer que, como eu sempre costumo dizer, qualquer mulher, seja de qualquer classe social, ela sofre uma grande exploração e violência de gênero. Né? Porque elas ganham menos igual todas as mulheres, elas apanham igual as mulheres, porque as mulheres pobres elas apanham muito, mas as mulheres das classes altas também, só que ninguém fica sabendo. Né? Então, a violência, a exploração de gênero é igual. Só que as mulheres trabalhadoras, da classe trabalhadora, elas sofrem a dupla exploração, que é a de gênero e a de classe. Então, nós temos que ter unidade naquilo que nos une, que é a questão da violência e tal, e as mulheres trabalhadoras têm que ter muita unidade. Nós também não pensamos igual, mas a gente precisa ter unidade na defesa mesmo, né, do empoderamento das mulheres, para que a gente possa ter cada vez mais mulheres com as suas experiências, né, com a sua vida e com sua vontade de representar e de mudar esse mundo, né, para que a gente possa ter um mundo bem melhor, com certeza. Continuamos aqui na sede do Sint, no centro de Florianópolis, onde acabou de acontecer a criação do coletivo de mulheres do Sint, que foi um trabalho principalmente da Sandra Tofo. Parabéns, Sandra. Muito cansaço? Muito cansaço. Trabalho bem árduo assim, de organizar. Muitos dias de preparação para esse dia? A gente está preparando a atividade desde junho. Na verdade, nós tínhamos agendado para junho, aí houveram algumas situações que impossibilitaram o acontecimento da atividade, a gente cancelou e fez hoje, agora em agosto. Parabéns. E veio gente de todo o estado? De praticamente todo o estado. Nós temos 30 regionais no Sint, né? E estiveram presentes, poucas regionais não estiveram presentes, nós tivemos gente do litoral, do vale, do Planalto, nós tivemos gente de todas as regiões, do sul, do extremo oeste, do oeste. Teve um debate muito rico nesse lançamento da Frente Feminina, não? Sim, debate rico e necessário, né? Porque a gente tem pouquíssimos espaços de encontro com um grupo tão grande de mulheres para que a gente discuta os temas que nos são tão caros, que é tão difícil a gente conseguir debater, que é tão difícil a gente ter espaço para debater. Então foi bem produtivo o encontro, foi bem produtivo os debates. Certo. Em breve as resoluções vão estar disponíveis aí, inclusive aqui no site do Sint. Sandra, você é a secretária de Políticas Sociais e de Gênero do Sint. Isso na próxima gestão você disse que vai virar uma secretaria? Essa já é uma secretaria. Na próxima gestão, no último congresso do Sint, foi definido que existirão novas secretarias. Essa, que é uma secretaria de Políticas Sociais e Gênero, ela não vai mais existir e ela vai ser desmembrada. Vai ter uma secretaria de Gênero, uma secretaria de... Não de políticas sociais, mas uma secretaria... Porque nessa secretaria de políticas sociais a gente engloba gênero, a questão do racismo, LGBT, que está dentro de gênero, né? A questão das mulheres, dos LGBTs, da questão de racismo, né? Trans é dentro de LGBT, LGBTQI+. E a gente trabalha também direitos humanos e tudo mais. Então, na próxima gestão do sindicato, terá uma secretaria de combate ao racismo, terá uma secretaria de gênero e outras secretarias que foram definidas, que eu não me recordo todas agora, que foram definidas no último congresso. Mas essa de gênero vai virar, então, uma secretaria. E vai ser o papel dessa secretaria levar esse coletivo de mulheres que aqui em Florianópolis ganhou o nome de
Antonieta de Barros, né? Vai ser um trabalho da Secretaria de Gênero na próxima gestão interiorizar esse trabalho? Esse trabalho já vai começar a ser interiorizado agora, né? A definição que nós tiramos aqui do coletivo Antonieta de Barros é que esse coletivo ele é um coletivo estadual, mas as mulheres das regionais que aqui estiveram, elas vão fundar os coletivos de mulheres nas suas regionais, né? Nas 30 regionais do sindicato. E na próxima gestão, além da, né, na Secretaria de Gênero, além do coletivo de mulheres que nós fundamos hoje, já foi fundado no ano passado o coletivo LGBTI, e essa Secretaria de Gênero tem responsabilidade de tocar esses dois coletivos. Certo. E para além do coletivo Antonieta de Barros, de mulheres aqui do Sint, qual é o principal problema que as mulheres enfrentam? É a violência dos homens, é a violência econômica, é a própria condição cultural de que todos nós acabamos reproduzindo essa violência sem querer? Como é que é o status da arte dessa questão de gênero? Que pergunta difícil, complexa. O maior problema está na misoginia e no patriarcado. Assim, a gente tem uma cultura do patriarcado. O patriarcado ele nos diz que nós somos propriedade, né? Quem já estudou a Bíblia, quem já leu a Bíblia, fala dos patriarcas, né, da fé, que foram os pais que criaram, né? E aí essa cultura do patriarcado ela veio sendo trazida até os dias de hoje. Se nós pegarmos a história nem tão antiga assim, a gente vai encontrar que no Brasil mesmo as mulheres elas não recebiam herança, as mulheres não votavam, mas não falando da questão de ser posse. A mulher ela era posse do pai, ela era posse do marido. Então, assim, ele pode dispor dela da forma que ele quiser. Isso tem mudado, tem mudado. Hoje nós podemos receber herança, hoje nós podemos trabalhar, hoje nós podemos ter propriedade, que as mulheres não podiam ter, mas a cultura do patriarcado ela ainda está presente e nós precisamos desconstruir essa cultura, porque se ela é uma cultura, ela foi construída e tudo que é construído pode ser desconstruído e nós precisamos desconstruir a cultura do patriarcado, que é o que faz com que todo o resto aconteça, a misoginia, o machismo. Como desconstruir isso? Eu acho que a educação tem um papel fundamental nessa desconstrução. E aí, dentro disso, nós precisamos enfrentar um outro problema, que é um projeto de lei que tem aí chamado de Escola Sem Partido, mas que é uma lei da mordaça. Nós usamos o nome Lei da Mordaça, que é um projeto de lei que quer proibir que se discutam questões de gênero nas escolas, e me proibindo de discutir questões de gênero nas escolas, me proíbem de discutir qualquer questão, inclusive relacionada às mulheres. Querem barrar a educação sexual nas escolas? Sim, a gente precisa tomar estão tentando, né? Querem fazer isso, mas nós estamos lutando para que não consigam. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando fala de educação sexual, porque qual é o discurso que vem? Porque querem ensinar sobre sexo para crianças de 5, 6 anos de idade, querem ensinar meu filho a ser gay, não é isso. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de trabalhar a vida das pessoas, de trabalhar biologia, de ela se autoconhecer, de trabalhar as questões, as relações sociais que estão envoltas da questão sexual. E quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de sexualidade e não de sexo, né? E a gente precisa compreender a diferença desses termos. Tá bom. Sandra Tolfo, já cansada no final do evento que ela tomou frente, né? Faltou mandar algum recado para as professoras ligadas ao Sint que nos acompanham estado afora sobre esse coletivo Antonieta de Barros que acaba de ser fundado? Bom, agradecer aos professores que aqui estiveram, né, porque eu sei o quanto foi difícil para algumas conseguirem estar aqui, e convidar os professores que não puderam estar, que participem nas suas regionais e que participem das próximas atividades que nós organizarmos através do coletivo. Obrigada.